Pai Celestial, te agradecemos esta noite, glorificamos-te, adoramos e te honramos. Oramos esta noite para que possa nos conceder o entendimento da tua palavra em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, para ter aplicação pessoal da tua palavra em cada vida, para que a fé que não pode ser negada possa ser impactado em nós e possamos sair na força e o poder desta fé e em todos que sejamos vencedores em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus oramos. Um amém de bons obreiros. Iremos ver Mateus 15, iremos começar com um versículo 28. Mateus 15, versículo 28. E então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas e como tu queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Sempre que se cruza num versículo destes, você pergunta a si próprio: o que Deus tem para comigo neste versículo? E você vai transformar o conhecimento da cabeça para o coração, do passado para o dia presente. Esta mulher veio a Jesus Cristo porque a sua filha estava com problemas, traumatizada, atacada pelo diabo. E daí que deixou a criança em casa e veio a Jesus. Pensa nesta mulher e também pensa como é que as pessoas lidam-se com problemas nos dias de hoje. O problema que a filha tinha era um problema mental. Então, que era trazido pelo diabo, não é um único problema no mundo. O problema mental, 1, 2, e há problemas morais. Se a sua filha, o seu filho, a sua esposa, seu marido, o seu amigo ou o seu vizinho tem problemas imorais, o que você pode fazer? Há problemas mentais, há problemas morais, há problemas espirituais. E que sempre, ou talvez uma pessoa que tu conheces, que está sempre a bater porta. E esse age como se fossem problemas espirituais ou ataques espirituais. E um problema que é espiritual, que você não pode conseguir lidar com este problema por si próprio. O que você pode fazer? Mas também existe aquilo que é o problema físico, que é um ponto de doença que traumatiza o corpo, que você tenta isto, tenta todos os caminhos e não há solução. O que você pode fazer com este problema físico? Há um problema familiar, casou, talvez há um problema de impedimento de ter frutos deste casamento, então está aí desde muito tempo. O que você pode fazer? Também existem problemas financeiros, que você tem problemas financeiros. Talvez você teve dinheiro, pediu emprestado dinheiro no banco e você aplicou numa certa área, mas não há lucro. Então o inimigo vem ou os credores vêm para te tomar isto. O que você pode fazer? Vamos considerar isto na nossa família, que há problemas pessoais
que vai além da solução e descrição. O que você pode fazer? Mas esta mulher tinha problemas na sua família e o problema afetou a sua filha. E assim que afetou a sua filha, também lhe afetou mentalmente. Há pessoas que têm relativos ou familiares, filho, filha, que tem um tipo de problemas de drogas. Então, este problema está lá de drogas. O que fazem algumas vezes, então, saem, fazem o seu. Então, quando este indivíduo tem problemas mentais, quando saem, são obrigados a amarrar este filho para ficar em casa. Mas não vai desistir até que a solução seja alcançada. Pensa na sua família, pensa por si. Será que você tem problemas mentais na sua família? Tem problemas morais na sua família? Tem problemas espirituais na sua família? Tem problemas financeiros na sua família? Problemas familiares que podem destruir-se a mesma família? Ou sejam problemas ou doenças? Tem problemas que você está a lutar com ela? Venha a Jesus, como esta mulher fez. E ela orou. Ela pediu pela ajuda. Então, esta é a oração da fé que não vai ser negada. Há uma oração que não pode ser negada. Há uma oração que não será negada. A diferença entre isso é, não vai ser negado. Eu não serei negado. Então fico ali, eu tomo a decisão, eu quebro, eu trago este problema ao Senhor, eu determino até que o problema se resolva, porque eu sei que ninguém pode resolver. Eu sei que Cristo pode resolver. Eu sei que as suas promessas são sim e amém. Eu tomo a minha decisão, determinação, a oração que não vai ser negada. Iremos ver Mateus 8, 8. Mateus 8, 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. A pergunta é: que oração da fé? A fé que não vai ser negada é a fé que continua lá, é a fé que não volta para trás, é a fé que não desiste. Ele vai dizer qualquer coisa que for acontecer, Senhor, me ajuda. Que tipo de oração da fé? É a oração que depende da fala de Deus. Fala a palavra apenas e o meu filho sarará. Olha para o versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A mulher que veio por causa da filha era gentia. O centurião que veio por causa do seu servo era o gentio. Então, temos estes dois gentios, uma mulher e um homem, e também tendo uma fé tão grande e agiram com a fé que não vai ser negada. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Volta para as histórias. História número 1.
É a história da mulher que veio em conta da sua filha. A sua filha não estava lá com ela. Então a mulher não podia, se a obra já se performou ou não. Então Jesus Cristo, pela sua fé, por causa do seu dito, o diabo saiu da sua filha. Não podia ver naquele momento, sem ver, mas ela creu. Quando voltou para casa, ouviu a resposta. Quando a palavra de Deus é declarada, quando a palavra de Deus é dita, você não vê com o seu olho nu, não pode sentir no seu corpo. Talvez você não pode ver de uma forma física, mas mesmo assim sabe que já saiu. Esta é a fé que não vai ser negada. O centurião que veio a Jesus não trouxe o servo com ele. O servo estava lá em casa, doente na cama. Então, não houve contato físico entre o centurião entre Cristo e o seu servo, mas mesmo assim Jesus Cristo disse, então, seja feito a sua vontade. Não viu a criança naquela altura, mas voltou para casa, não para a resposta, mas voltou para casa com a resposta da fé. Então é a fé que não vai ser negada. Não vê, mas crê. Então, olhamos para esta mensagem, a oração da fé que não vai ser negada. Então, sobre 3 pontos. A fé importunante do crente apaixonante como nós somos. 2. A fé irresistível para as bênçãos nas promessas como nós pedimos. 3. A fé incrível que começa com a perseverança como agimos. Voltemos para 1. A fé importunante do crente como a paixão que nós temos. Se olhamos para a mulher e olhamos para o centurião que manifestaram grande fé, são pessoas que nem nós. Somos ditos em Tiago 5:15, e a oração da fé salvará o doente. Entende? A oração da fé, a oração da fé. A fé apenas. A fé sem água. Fé sem óleo, fé sem rolar no chão, cair no chão, fé sem nada adicional. A oração da fé salvará e curará e libertará o doente. O Senhor levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Olha para 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É uma oração fervente. Olha para esta palavra fervente. O que faz uma oração ser fervente? Chorar? Não, a mulher não chorou. O centurião não chorou. O que faz a oração ser fervente? Então, rolar de lá para cá, nada. A mulher, o homem não fizeram nada como tal. O que faz uma oração ser fervente? Gritar tão rápido, até você perde controle daquilo que você está a dizer. O homem e a mulher não fizeram uma coisa igual, mas
a fervência na oração é a fé no seu coração. A fé que não fica morna. A fé que não é fria. A fé que diz: eu sei que Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele fará isto. Então assim fará na sua vida. Então, olha para o versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E muitas das vezes temos a tendência de pensar que aquele é um homem especial, aquela é uma mulher especial, aquela é uma mulher com dom, aquela é uma mulher peculiar. São pessoas que nasceram com este tipo de fé, mas eu não. Algumas pessoas só têm esta fé na sua constituição. Não, eu não sou assim. Não pensa assim, porque mesmo Elias era um homem que nem nós, que tinha as mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Olha para o versículo 18. E orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Orou com fé. Recorda-se da história? Ele molhou o altar e colocou o sacrifício, mas em tudo isto não chorava, não gritava, não rolava no chão, mas nos dá um exemplo de uma oração fervente. Não saltitava como, como os profetas de Baal. Ele organizou tudo de acordo com a palavra de Deus. Ele disse: ponham a água. Não havia ali uma manifestação. Ele só estava lá. Ele olhou para os céus e orou para Deus. Ele disse: oh Senhor, me responda. E entendemos que não há aquela agitação física que faz com que a sua oração seja respondida. Isso tudo é da carne. É o que os baalitas é o que os baalitas fizeram e não foram respondidos. Então ele fez de acordo com a palavra de Deus e o fogo desceu e consumiu. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então orou outra vez e os céus deram chuva. E deram chuva e a terra produziu o seu fruto. Número 1, orando com fé que não vai ser negada. 2, pedindo com a fidelidade que não vai ser desapontado. 3, oração prevalecente com atitude que não vai ser desviado. Vamos para número 1. Oração, orando com a fé que não vai ser negada. Assim que olhamos para o que a mulher fez, então tu verás que como é que manifestou a grande fé. Marcos 7, 26. Marcos 7, 26. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Então tinha que expulsar o demônio da sua filha. Não escondeu o problema ao Senhor. Há pessoas que, se há problemas mentais, desafios mentais, que o diabo está atormentando um membro da família, dizem: não. O diabo
que tem problemas. Como está? Eu estou bem. Como está a sua filha? A minha filha está bem. Há algum problema mental? Não há problema mental. Mas o problema está lá. Diz, minha filha não tem problema. É o diabo que tem problema. Problemas não são resolvidos deste caminho. Tinha problemas mentais, trouxe ao Senhor. Problemas morais, traga também ao Senhor. Problemas espirituais, traga ao Senhor. Problemas familiares, traga ao Senhor. Problemas financeiros, traga ao Senhor. Problemas físicos, profissionais, traga ao Senhor. Traga ao Senhor e se abra perante Ele. 27. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aprendemos disso que o livramento a cura é para os filhos. E podemos pedir, e temos que pedir, e o Senhor irá nos conceder. No versículo 28 nos diz: ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor. Que tipo de fé? O que é fé? Fé não é discutir com o Senhor. Fé é concórdia com o Senhor. Sim, Senhor, sim, Senhor. Este é o método que deve ser. O Senhor está sempre certo. Sim, Senhor. Temos que entender algo sobre a fé. Fé é F, fidelidade. Fé é fidelidade. Você é fiel ao Senhor, é fiel à palavra, é fiel a qualquer coisa que Ele for a falar. Fé começa com a fidelidade. Fé também nos diz sobre o acordo ou concórdia. Dois não podem andar juntos, exceto se estar em concórdia. Se estás orando pela fé, é porque você tem fidelidade a Deus. Se você ora a Deus, é porque você tem concórdia. E você também tem integridade perante o Senhor. Você fala ao Senhor de como está. Você vive da verdade como ela é. Esta é a fé. Fé é verdade. Quando você vem perante o Senhor, você tem verdade dentro de si, é verdadeiro por si, verdadeiro a sua situação, verdadeiro ao Senhor. E quando o Senhor diz, diga a verdade, mesmo a verdade que pode te chamar o cão ou apóstata, você está em a concórdia com esta verdade. Fé é a santidade. Santo perante o Senhor. Recorda-se a palavra de Deus. Sem a fé é impossível ao agradar-lhe. Você pode dizer isso, sem fidelidade é impossível para você o agradar. Se você não é fiel, você sempre é infiel, é sem fé. Você faz isso, mas aquilo, você faz corta-mato, você não é fiel. Você não pode agradar o Senhor sem estar em concórdia com Ele. Então, sem a integridade, se você não tem integridade, você não é dependente, você não é verdadeiro. A sua vida tem uns segredos que são diferentes com a sua vida que nós vemos, então você não é fiel. Sempre o que sai aquilo que sai da sua boca é decepção, é coisa que desvia, é sempre mentira. Você não pode ter favor de Deus sem a fidelidade. Então, tens que ter a fé que é achada na palavra de Deus.
Ela disse, sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. 29. Então ele disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. Olha para o versículo 30. 30. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Olha para 2 aqui, 2. Vemos pedindo com a fidelidade que não pode ser desapontada. Fidelidade que não pode ser desapontada. É o que o Senhor quer de nós. Nos diz em Hebreus 3, versículo 1, pelo que, irmãos santos, está orando, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Se a iniquidade estiver no meu coração, se eu abraçar a iniquidade no meu coração, se eu me alongar na iniquidade no meu coração, o Senhor não vai me ouvir. Você está vindo ao Senhor, está orando oração da fé, então você tem que ser fiel a Deus. Diz, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Cristo Jesus. 2. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Ele era fiel ao Pai, é por causa disso que o Pai sempre o responde. Ele veio ao túmulo de Lázaro e olhou para o céu, disse, Pai, eu te agradeço, porque sei que já me ouviste. Ainda não tinha comandado o morto Lázaro para se levantar. Ele disse, antes de lhe comandar, eu te agradeço, porque já me ouviu. Ele disse, sempre me ouves, porque ele era fiel. Se você é fiel a Deus no segredo e no público, se você é fiel a Deus na sua vida, em todas as áreas da sua vida, na coisa pequena e também na coisa grande, aquele que é fiel no pouco e também é fiel no muito. Se você é fiel a Deus na igreja e fora da igreja, também será fácil para ti orares uma oração da fé. E olha para a última parte deste versículo. Como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então, vamos para versículo 5. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Moisés também foi fiel, é por essa razão que Deus também sempre o ouviu. Então, ele continuou. Olha, número 3 agora, número 3, permanecendo nas atitudes que não vai ser desviado. Quando você tem esta determinação e você diz, eu terei isto de acordo com as promessas de Deus. Deus é imutável, as promessas são imutáveis, eu não mudarei, eu falo ao Senhor e falarei e permanecerei até que a resposta seja dada. Gênesis 32, 21. 32, 21.
de Gênesis. Assim passou o Assim passou o presente diante da sua face, e ele, porém, passou aquela noite no arraial. 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou ao val de Jaboque. 23, somos dito que e tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. 24. Jacó, porém, ficou só e há momentos aqui que você tem que ficar só. Há momentos em que tens que estar com o Senhor sozinho. Olha para a mulher serofenícia. Veio sozinha. Veio sem ninguém que podia querer destruir ou desencorajar a sua fé, vai lhe dizer: você está a pedir muito ao Senhor. Olha para a condição da sua filha. Você sabe que é um caso terminal. Ela veio sozinha. Olha para o centurião. O centurião também veio sozinho. Se você não consegue ficar sozinho, permanecer sozinho, orar sozinho, é um tipo o problema não é tão profundo e grave para você sozinho, para você dizer: eu vou ter isto. Se você não é capaz de fazer isso, você não pode estar a orar uma oração de fé. Nós somos ditos aqui que Jacó ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia, orando, permanecendo, pedindo, buscando, batendo, e a porta dos céus se abriram no arraiar do sol. 25. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Olha para 26. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir. O anjo disse: deixa-me ir, porque a alva subiu. Deixa-me te fazer entender que a oração com atitudes que não vai ser desviada. Um homem que diz: eu tenho tudo, exceto esta coisa. O meu irmão geme, quer me matar. Se me matar, todas as bênçãos de Adão e Isaac, tudo vai ser água abaixo. Então, mas eu tenho que conseguir isto. Quando as pessoas estão bem apaixonantes assim para a salvação, quando as pessoas se apaixonam assim para a santificação, quando as pessoas se apaixonam assim para o poder do Espírito Santo na sua vida, é aí que Deus vai responder. Mas a pessoa está orando e o telefone está a tocar, toma o telefone e responde e diz: eu hei de vir te responder, e vem, continua a oração.
A pessoa está a orar e sente que eu preciso de ir de comer alguma coisa, a comida não está pronta, então biscoitos aí, ou qualquer que seja aperitivos, então voltar para a oração. Essa não é oração. A pessoa que está a dizer que estou em comunhão com o Senhor em casa, está em casa. Diz, eu sempre comungo em casa, estou ouvindo a palavra de Deus em casa, então, mas mesmo em casa está correndo de um lado ao outro, andar de um lado ao outro, a mensagem não vai esperar por si. Essa pessoa não tem determinação. A pessoa que não vai se desviar, a pessoa que não vai se distrair, a pessoa que não vai ser negada, a pessoa que não vai ser desapontada, somos dito aqui que eu não te deixarei ir, se não me abençoares. É assim que a benção vem. As pessoas que não negam não vão ser desapontados, não vai ser desviado. Eu oro para que o Senhor possa te responder. Então, no 27, e disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. 28. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia. E prevaleceste. E prevaleceste. E prevaleceste. Cadê? Amém. Ponto número 2. A fé irresistível para as bênçãos nas promessas como pedimos. Como pedimos. Voltemos para Mateus 8, 7. E Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. Eu irei e lhe darei a saúde. É a promessa que Jesus deu. Mesmo assim, o homem foi além da promessa. Eu virei. Não precisa de vir. Pode continuar aqui. Fala a palavra. Fala a palavra apenas. O meu servo sarará. Eu oro para que possamos permanecer nas promessas, possamos ir para além das promessas em nome de Jesus. Entenda que estas pessoas que oram com uma certa fé, não havia paixão, mas o que eu quero dizer é, não há nada no coração que lhes faz ser histéricos. Não há nada no coração que que possam ter pânicos, mas estavam lá bem calmos. O Senhor respondeu, não precisa de vir. Ele respondeu ao Senhor, não precisa de vir. Fala a palavra apenas e o meu servo sarará. Algumas vezes nós pensamos que quando nós vamos à batalha de oração, não precisamos de ir para lá. Por quê? Porque nós cremos que as promessas que querem lá ter, nós já temos essas promessas. Se nós somos filhos de Deus, Pedro, Tiago, João, Mateus, não precisaram de ajudar a mulher, sabia como alcançar a Jesus e ela foi para Jesus. Então o centurião, ele veio, ele disse, eu não sou... O Senhor disse, eu hei de ir para a sua casa. Você não precisa de vir. Não faça esta viagem. Fica onde você está. Fala a palavra apenas e o meu filho, o meu servo, sarará. Então, se nós temos a fé que não pode ser negada, nós podemos vir a Jesus diretamente. Qualquer coisa que você pedir em seu nome, vai te conceder em nome de Jesus. Queremos considerar 3 coisas aqui. 1. A possessão de grande fé. 2. A perpetualidade da fidelidade. 3.
o privilégio vamos voltar para a possessão da grande fé. A possessão da grande fé. Veja o que o Senhor disse em Mateus 15, 28. Mateus 15, 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. Grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Quando você vem com a fé, assim que veja esta noite com a fé, tudo quando você deseja, tudo quando você pede, tudo quando você busca, tudo quando você bate a porta para isso, então você alcançará. Vitória seja feita, cura seja feita, justiça seja feita para contigo, santificação seja feita para contigo, poder dos céus seja feito para contigo em nome de Jesus. Olha para Marcos 2, 5. Marcos 2, 5. E Jesus vendo-lhes a fé, todas as pessoas que vêm a Cristo ou ao seu ministério é o que estava à procura. Quando Jesus viu a sua fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Eu pensava que ias dizer amém para isso. No versículo 9, nos diz: qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Olha para 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: será que Jesus tem capacidade de perdoar pecados hoje? Ainda Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados hoje? E disse ao paralítico, olha para 11, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Você precisa de um amém aí. Levanta. Não houve um empurrão aí, não houve um toque ali, apenas a palavra, levanta. Não lhe aplicaram óleo nessa pessoa, apenas a palavra. Levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Isso vai acontecer. Olha para versículo 12. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram, surpreendidos, atônitos, e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Fé faz com que possamos ver o que nunca tínhamos visto. Nos faz experimentar o que nunca tínhamos experimentado antes. Este é o tipo de fé que nós temos que possuir. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Olha para número 2. A perpetualidade da sua grande fidelidade. Nós temos que depender de Deus para responder às orações.
Por quê? Porque ele é sempre fiel. Lamentações 3, Lamentações 3, 22, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Versículo 23. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Toda manhã, todos os dias, grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus. Salmos 89, 1 e 2. Salmos 89, versículo 1 e 2. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Mesmo nesta geração, a fidelidade de Deus ainda está como era e como será para sempre. E no versículo 2, pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: a fidelidade, ele alcançará as atitudes. 34, não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. O Senhor é fiel. É fiel para todo filho, toda filha, e será fiel para contigo esta noite, em todos os dias, e em toda a sua vida, em nome de Jesus. Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza da fé. O que é a fé? A fé é comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, você tem fé em Deus, porque é como você comunga com o irmão, sempre fala contigo e você sempre fala com ele. Então ele faz com que a sua mente, os seus conhecimentos passam para ti, você também passa os seus conhecimentos para ele. Há comunhão na fé. Então, a certeza, conhece o caráter, você sabe que ele nunca vai falhar, conhece que as suas promessas não falham, conhece as suas ações, conhece como é que ele tem agido, por causa disso você está em comunhão para com ele e sempre tenha certeza. O que é a fé? Você tem uma identificação com o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus que veio ser filho do homem, para que fosse os filhos dos homens sejam filhos de Deus. Então, é Cristo que vive em ti, e a fé que eu vivo agora, a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Senhor Jesus Cristo que deu a si por mim. Você tem a comunhão com Ele, você tem a certeza e tem a identificação para com Ele, a identificação para com do Filho. Você também tem confiança, Ele não vai falhar. Sabe que quando você dizer isto, sabe que Ele é verdadeiro, e você tem confiança nele. E você tem honestidade. Você não pode ser hipócrita. E você está dizendo que está a manifestar a fé. É este tipo de fé. Comunhão com Ele, certeza, com identidade com Ele, e verdadeiro para com Ele, honestidade. Esta é a fé. Quando você tem este tipo de fé, você fica na fidelidade de Deus de uma forma perpétua. E Ele vai responder às suas orações.
Ele disse: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Porque ele é fiel, porque ele é fiel a que prometeu. Ele tem promessas na palavra, ele sempre é fiel. Olha para número 3 agora, viemos para privilégios, para a fidelidade, os grandes e fiéis e seguidores. Você é fiel. Pensa na mulher, a Serofenícia, nunca tinha se encontrado com Jesus. Ela se encontrou com Jesus pela primeira vez. Não clamou ou não quis ser como discípulo, mas ela disse, ou foi referida como a cadela gentia. Mas mesmo assim, ela se converteu, foi transformada. Então, sendo assim, você será respondido às suas orações em nome de Jesus. Então o centurião disse: não me convém que venha na minha casa, mas Jesus Cristo, aqueles que seguem a ele, então andarão com ele, porque são, se as pessoas são aqueles que vêm pela primeira vez, se alcançar, graças a Deus, você vai alcançar. Eu vou alcançar. É a promessa que nós temos e o Senhor responderá a sua oração em nome de Jesus. Olha para Romanos 4, 16. Romanos 4, 16. Portanto, é pela fé, para que é fé que responde essas orações. Santificação é pela fé, cura é pela fé, batismo no Espírito Santo é pela fé. O cumprimento das promessas de Deus e a sua performance nas promessas que nós temos é sempre pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Olha para versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivificou os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. 18. O qual em esperança creu contra a esperança. É fé, a fé que não vai ser negada. A situação parece sem esperança. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua. De acordo com isto que foi dito, assim será a tua descendência. Quando você vem ao Senhor e estás orando e sabe que Ele vai te responder de acordo com aquilo que foi dito, está escrito, assim será feito na sua vida em nome de Jesus. Assim será a tua descendência. Versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. 21. E estando certíssimo, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era
poderoso para o fazer. Para o fazer. Para o fazer. Conhece a vida? Nesta vida, Ele vai fazer, irmão e irmã, tudo quanto nós queremos é a fé. Então, viemos para o ponto número 3 agora. A fé incrível dos principiantes com a perseverança como nós agimos. Eu posso te relembrar que a mulher que estamos a aprender dela era principiante. Não tinha feito uma oração e receber oração antes. E receber a resposta antes. O centurião que manifestou a grande fé era o principiante. Há muitas pessoas que podemos falar delas no Evangelho que eram principiantes. Não tinham experimentado ou visto pessoas que vão para a oração ou para o retiro ou encontros de cristãos. Eram principiantes. A mulher que tinha fluxo de sangue principiante, se eu apenas tocar a hora dos seus vestes, eu sararei. A mulher que veio, a mulher chorando, enxugando os pés de Jesus, era principiante. O homem cego Bartimeu, não, Senhor, tenha misericórdia de mim. O que tu queres? Eu quero ter vista. Eram todos principiantes. Se aconteceu para com eles como principiantes, nós que não somos principiantes, quanto mais para nós, teremos mais e mais e teremos. Você não é principiante, você terá mais do que eles em nome de Jesus. Iremos considerar 3 coisas aqui. Voltando para a grande fé dos principiantes. 2, como era antes no princípio, então no princípio do Evangelho de Cristo, se a sua fé ser como o grão de mostarda, então você vai mover montanhas. 3. O melhor com a dádiva da fé, como o princípio, nós começaremos a receber milagres como nunca tínhamos recebido antes. Então, vamos para número 1, de volta para a grande fé dos principiantes. Então, somos dito, já temos aí em João 2, 5, 5. E sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos disser. É o princípio. Olha para o versículo 11. Ele diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Que grande fé dos principiantes! Estes servos nunca tinham feito antes, tinham feito coisa igual antes, mas queriam vinho. Mas a mãe de Jesus Cristo, ela disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Esta é fé. Então, Jesus Cristo disse para encher as talhas de água. Depois de encher, disse: então é só obedecer. Qualquer coisa que ele vos disser, fazei, e toma esta água ao dono do casamento. Então, quando bebeu, disse: este é o vinho melhor que nunca bebi. Então, você voltará para casa melhor, voltará para casa livre, você voltará para casa com vitória em nome de Jesus.
Olha para capítulo 4, de 4 a 9. The nobleman saith unto him, Sir, come down before. E era-lhe necessário passar. Look at verse 50. In verse 50, Jesus saith unto him, Go thy way. Are you not going to pray? Não vais orar para ele, Going to command the não vais comandar, vá pelo seu caminho, spirit of death, go thy way. vá pelo seu caminho. É versículo 40. Indo, pois, ter com eles os samaritanos. O seu filho vive. O seu filho vive. E o homem creu nas palavras de Jesus que falou a ele. E foi ao seu caminho. Nunca tinha vindo a Jesus para uma coisa igual. E Jesus veio, disse à mulher, disse, volta para casa, o seu filho vive. Was now going down. His servants met him and told him, Versículo 51, e descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive, você viverá. 52, e perguntou-lhe, pois, a que horas se achara melhor, e disseram-lhe, ontem às 7 horas, a febre o deixou. The fever left him. A febre o deixou. A febre a deixou. Então, olha para 53. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele. E toda a sua casa. Recorda, o principiante. Então Jesus Cristo disse: vai para casa, o teu filho vive. Ele creu. Por que você não pode crer? Assim, será que Jesus Cristo já falhou? Pergunta. Será que já mentiu? Será que já falou algo que não cumpriu? Tudo quanto ele falou vai se cumprir em nome de Jesus. Capítulo 9. Temos o caso de alguém que nasceu cego, então ele fez lodo e colocou na sua vida e disse: vai se lavar, não negou. Primeiríssima vez, o cego encontrou-se com o Senhor, mesmo como principiado. Ele foi, se lavou, então voltou vendo. Ele disse: desde que iniciou o mundo, nunca ouvi nada igual, que alguém abria, dava vista aos cegos. Então, quando o Senhor fala a sua palavra a ti e você permanece na mesma palavra, você não vai morrer permanecendo na palavra. Você viverá. O performador virá, entrará no seu corpo em nome de Jesus. Voltando para a grande fé dos principiados. Agora vamos para número 2. Olhamos para Mateus 17. Mateus 17. Mateus 17. 19. E então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Conheces a história. Olha para 20. E Jesus disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, de certeza que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, a fé como o grão de mostarda é o segundo tópico. Dirige a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e há de passar. A montanha na sua família,
A montanha que você está trazendo ao Senhor em oração será removida. E nada vos será impossível. Amém. Amém. Lucas 17, 5. Lucas 17, 5. E disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. As pessoas fazem como apóstolos até que o Senhor... Não irei orar até que o Senhor acrescente a minha fé. Não vou fazer até que o Senhor acrescente a minha fé. 6. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, isso basta. Não estão a pedir nenhum aumento. Você já tem. Você já tem o grão de mostarda. Direi a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar. Me diga o que segue. Me diga o que segue. Diga bem alto. Fala bem alto. E ela vos obedeceria. Temos que voltar para a fé dos principiantes. Temos que ter a fé como o grão de mostarda, como principiante. Agora, melhor com a dádiva da fé agora para começar. Ou como no princípio. 1 Coríntios 12, 7. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É dada a cada um. Se excluiu alguém aí, é dada a cada um. Excluiu-se alguém aí, é dada a cada um para o que foi útil. Versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. No versículo 9, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. São dádivas que você você não pode soar, mas isso vai ser dado a ti em nome de Jesus. Efésios 6, 16. Efésios 6, 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sobretudo. Toma este escudo da fé. Todos os dardos inflamados do maligno serão destruídos em nome de Jesus. Não há nada que foi preparado para ti vai prosperar. Nada que foi enviado contra a sua vida vai prosperar. Não há nenhuma aflição contra a sua esposa, contra o seu marido, com a sua família, vai prosperar em nome de Jesus. Assim que estás aqui, ou melhor, estás a ouvir a palavra de Deus, está sendo enviado para ti. Se a sua filha, o seu filho, o seu marido, o seu relativo está longe lá, e está sofrendo de qualquer aflição, então receba a palavra e envia para lá, e você diga que estás bem, e estarão bem em nome de Jesus. E seja confirmado a sua palavra. A palavra da fé, juntos nós concordamos concernente às promessas de Deus, concernente a ti e a tua família. Hoje o Senhor vai te responder.
a sua resposta, a sua oração será respondida, a sua fé será honrada. A sua fé não será negada, a sua fé não será desapontada, a sua fé não será desviada. Levanta-se e fala com o Senhor. Tudo quanto fores a dizer é confirmado em nome de Jesus. Abra a sua boca, qualquer que seja o desafio em casa, o problema na sua família, o problema mental, problema moral, problema espiritual, problema financeiro, problema demoníaco, problema físico, problema profissional. Diga ao Senhor, se disserdes a esta montanha, ergue-te e lança-te, precipita-te ao mar, e sem duvidar no seu coração. Os principiantes pediram e foi respondido. É a fé essa. Ele responde orações. Problemas que permanecem por muito tempo. Desafios, tão profundo esse desafio. Diga a ele. Você tem a resposta na sua boca. Não seremos negados. Não seremos negados. Ora, até que Jesus Cristo venha. E não seremos negados. O Satanás, o acusador dos irmãos, qualquer coisa que for a sussurrar nos seus ouvidos, o silencie, os subjugue, olhando para Jesus, o consumador, o autor e consumador da nossa fé. Não seremos negados. Teremos tudo quanto ele disser. Tudo quanto você disser. Não será negada a sua fé. Diga a palavra. E baseia a sua fé na sua fidelidade. Ele não vai falhar. Os principiantes tiveram exatamente como eles pediram. Exatamente como eles demandaram. Aquela mulher principiante, ela teve, se o centurião, o principiante, teve a resposta da sua oração, a sua oração será respondida. Mencione o nome da pessoa que você se preocupa. A mulher disse: minha filha. O centurião disse: meu servo. Seja definido. Grande é a sua fidelidade. Problemas mentais,
resolvidos. Problemas morais resolvidos. Problema espiritual resolvido. Problemas familiares resolvido. Problemas financeiros resolvidos. Problemas financeiros, doença, curado. Diga a esta montanha, ergue-te. Problemas pessoais, problemas privados resolvidos. Problemas da fraqueza espiritual resolvidos. Não seremos negados. Não seremos negados. Se Jesus veio para te santificar, você não será negado. A oração é respondida. Milagres concedidos. Já respondeu a sua oração. Louve-o, glorifique-o. Vá pelo caminho porque o seu problema é resolvido. Vá pelo seu caminho que a sua promessa é cumprida. Vá pelo seu caminho. O fardo é levado. Vá pelo seu caminho. A sua oração já foi respondida. Em nome de Jesus oramos. Diga, Deus já respondeu a minha oração. Eu volto para casa com certeza. Eu já tenho aquilo que eu pedi. Confirmação na sua vida em nome de Jesus. Pai, te louvamos porque até a este dia, até este momento, até ainda continua fiel. A sua fidelidade nunca falha. Concernente aos seus filhos aqui, às suas filhas aqui, não falhará em nome de Jesus. As suas cargas foram levantadas. Os seus problemas resolvidos. Os seus pedidos respondidos. Assim que voltarem para casa, verão a resposta, a solução de todos os problemas que trouxeram perante ti, em nome de Jesus. Problema mental tirado. Problema moral destruído. Problema espiritual removido. Problema financeiro resolvido em nome de Jesus. Aqueles que têm dívida não conseguem pagar. Que o Senhor possa providenciar para que a dívida seja paga não muito tempo depois deste momento, em nome de Jesus. Trabalho para os desempregados. Aquele problema que está te perseguindo, considera o inimigo mentiroso contra este problema em nome de Jesus. O Senhor será a sua força.
A resposta da oração alegrará o seu coração. Onde não há fruto, frutifique em nome de Jesus. Senhor, faça algo definido, algo novo, algo miraculoso em cada mente que está ouvindo esta mensagem em nome de Jesus. Não há mais tristeza, não há mais sofrimento, não há mais dor no coração, não há mais confusão. A oração é respondida. Eu oro para que, se começamos este novo tipo de fé, eu oro para que possamos continuar a orar e concedendo a resposta da oração em nome de Jesus. Irmão, irmã, está feito. Está feito. Volte para casa com a resposta, com a sua resposta na alegria do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus oramos.